Amigas e amigos, este ditado que diz que violência gera violência mais do que um lugar comum, ele tem um sentido didático e até político. Porque a sabedoria do povo, né, essa sabedoria popular, esse episódio aí do atentado, da facada no candidato Jair Bolsonaro, é preciso entender isso também fora desta abstração que se faz. Né? Quer dizer, numa situação como essa, evidentemente que o primeiro dever de todos é prestar solidariedade, repudiar a violência, né, insistir em enfatizar no ambiente de democracia, de circulação de ideias, de debate de ideias. Né, o primeiro dever de todos o cidadão civilizado ou a cidadã civilizada é exatamente enfatizar isso e defender isso. Né? Ou seja, combater em primeiro lugar, quer dizer, o primeiro plano de tudo é combater, né, o espírito da violência, o sentido da violência e enfatizar a civilidade, a civilização, o que é civilizado. Agora, feito isso, é preciso ir separando as coisas. É porque tem um ambiente, uma atmosfera de violência no ar. Agora é aquela velha questão, né? Isso surge do nada, né? Brota da terra, cai do céu. Né? É importante a gente entender como surgem as guerras, como começam as guerras. Por que nós tivemos aí no século XX duas grandes guerras, dois grandes morticínios? Eu sempre digo aqui que o capitalismo é o regime das guerras, dos morticínios, e a quantidade de guerras que a gente teve aí ao longo do século XX continua, né, no século XXI. Exatamente por isso, né, porque é um regime que ele não consegue administrar as suas contradições, os seus antagonismos. Ele tem naturalmente, ele carrega dentro de si o germe da desagregação social, da desintegração social. Essa questão velha que se fala aí, né, da luta de classes e tudo mais. E agora, como que a direita lida com isso? Esse é o grande problema, o grande X da questão. Incitando a violência. Em graus diferentes, em momentos diferentes, mas a lógica da direita é a da violência. Ela sempre reage aos progressos sociais, aos saltos civilizatórios com violência e, consequentemente, ela dissemina esta ideologia da violência. Né? Portanto, é preciso fazer esta abstração para a gente entender por que se chega a atitudes bestiais como essa, né? A situações trágicas como essa. Agora tem outra violência, a violência da caneta, a violência do golpe, a violência de sequestrar um candidato a presidente da República, né, que tem uma alta popularidade, identificado com o povo, com o sentido do povo, com a lógica do povo, com a ideologia do povo, é sequestrar a ideia do povo. Isso não é violência também? É uma violência gravíssima. Tem a marca aí da violência do ódio de classe, né, da infâmia, da indecência, da crueldade, da desumanidade. A violência é isso aí, a marca maior da violência que a gente pode carimbar é dizer o seguinte: esse ambiente está contaminado pela violência, é esse processo infame e indecente contra esse presidente Lula. Isso, eu estou dizendo, não tem paralelos e nem ligação uma coisa com a outra, mas que tudo isso está sob o guarda-chuva dessa ideologia da violência, está. A incitação à violência, ao ódio, né, a pregação, né, que a gente vê por aí, mesmo essa história, o próprio Jair Bolsonaro, né, ele é useiro e vezeiro em fazer esse tipo de coisa. É preciso, né, mesmo com a dramaticidade do momento, né, com a gravidade do momento, é preciso dizer isso sim. É necessário que se diga que está aí os cachorros loucos. Quem não foi vítima de cachorros loucos nesse processo todo aí? Quem é democrata, quem é progressista, quem é de esquerda, em resumo. Quem não foi vítima desses cachorros loucos? Né? Tem exemplos e mais exemplos. Eu mesmo estou passando por uma fase assim. Evidentemente, eu sempre falo aqui, isso não me atinge. Né? Não estou aqui reclamando e nem valorizando o passe. Não é nada disso, não. Simplesmente constatando esse episódio aí do Araguaia, da guerrilha do Araguaia, do livro aí do Hugo Studart, a maneira como eles me tratam, como eles destratam, na verdade, né? Você vê claramente ali o sentido de classe, ideológico. Eu publiquei lá no outro lado, vou deixar aqui, no outro lado da notícia, os capítulos dessa infâmia. Né? Isso tudo está situado aí nesse âmbito da ideologia, a ideologia do ódio, que vão para trás, vão pegar a história. Vão lá fazer
louvações, aquelas bestialidades do regime militar, as bestialidades no Araguaia, nos doicodes, em quem resistiu àquele regime de facínoras, de latrocidas. O fio aí sendo puxado. E é importante a gente lembrar de violência física mesmo. Os tiros na caravana do Lula, lá no sul do país, as ameaças nos acampamentos de solidariedade ao preso político, ao presidente, ao ex-presidente em Curitiba. A resposta que essa gente dá para as contradições, para os conflitos, é exatamente isso. A gente pode abstrair mais. O caso da Marielle Franco. Tudo está inserido nesse ambiente de ódio. É isso que eu falo. Quem é que cria isso? De onde surge? Por que surge? Vocês querem ver de onde surge? Está aqui, ó. Os editoriais dos jornalões, que eu sempre falo aqui, que são balizadores, que balizam inclusive essas entrevistas de trogloditas aí na Globo News. Fernando Haddad estava lá na Globo News ontem, sendo tratado com grosserias, Eles são verdadeiros cachorros loucos. É impressionante, não tem civilidade, não tem urbanismo, não tem... Todos eles, Merval Pereira, Miriam Leitão, sei lá mais quem estava lá. Um comportamento asqueroso, abjeto, que é o de ódio. É exatamente o ódio. Eles não têm compostura. Não tem civilidade, não tem... O Hugo Studart, a turma dele lá, como eles trataram, Eu fiz ali, inclusive, a sistematização que eu chamei aqui de debate de Tararé, as manipulações que eles fazem, diz que estão debatendo, estão agredindo, fugindo do que é essencial, do que é o mérito. A mesma lógica dessas entrevistas aí de cachorros loucos, comportamento de trogloditas. Não tem civilidade, não tem conteúdo, não tem densidade moral, não tem densidade intelectual, não tem ética. Ética é isso, Essencialmente, ética é respeitar os outros. Ou o outro, respeitar as ideias alheias, combater ideias com ideias, história com história. E os demais que tirem as suas conclusões, não precisa fazer esse tipo de coisa, de agressão, de chacotas, de discriminação social, discriminação de todo tipo. Tudo isso é ódio. É o ambiente do ódio. Estava falando aqui dos editoriais. Os 3 jornalões fazem editoriais de ódio hoje. Não tem compostura, não tem civilidade nessa gente. Isso é um mundo cão. É isso aí. É um mundo cão. Começa aqui pelo Globo. O Globo dá o título: Políticos precisam combater o clima de intolerância. A história dos políticos, da Lava Jato, a classe política. Eles são santos, que vieram do céu, não sei o que, para limpar, e cria esse clima. Eles criam aqui, ó. Aqui, ó, ódio, violência, aqui, ó. Nesse editorial, os políticos, nessa frase, nesse título, os políticos, todos são os políticos, aí, e tem aí pessoas que não têm equilíbrio emocional, não tem equilíbrio psicológico e tal, que embarcam nisso. Vão aí nessas seitas de trogloditas aí que invadiram esse espaço sagrado da religiosidade do povo para fazer pregação de ódio. Trogloditas, hipócritas, iscariotes. Isso é a descendência de iscariotes. Estou fazendo aqui, evidentemente, uma alegoria, uma caricatura. Aí diz aqui, ó, o Globo, atentado ao Bolsonaro tem de servir de marco para a descompreensão da campanha. Com esses editoriais, com esses comportamentos do Grupo Globo, vai descompensar a campanha como? Diria aí, como se diz, é uma impossibilidade física. Aquela história, Quem está ocupando o espaço físico de tudo isso? Senão essa turma da ideologia, das guerras, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Civil na Rússia, da Guerra no Vietnã, da Guerra na Coreia, da Guerra na África, dos regimes militares sanguinários aqui na América Latina, etc., do Oriente Médio. É isso aí, aqui, ó. É isso aí que está, essa ideologia que está aí na campanha do golpe de 64, do golpe de 37, do golpe de 2016. Eles criaram esse ambiente aí, deliberadamente. Para quê? Fazer isso, se apropriar do orçamento público, do patrimônio público, das estatais, arrancar o couro do povo, escravizar o povo com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Então, em nome do quê? Do teto. Olha os tetos, precisa equilíbrio fiscal, equilibrar o teto aqui. O que faz? Mata, prende. A violência da caneta. Aí chega-se esse ambiente, tem a violência da facada. É exatamente isso, ainda voltando aqui ao Globo.
O ambiente político eleitoral tornou-se particularmente tenso devido à inevitável impugnação legal da candidatura do ex-presidente Lula com base na ficha limpa. Mas tudo transcorre como deve ser nos tribunais. Não é assunto a ser resolvido nas ruas, nem por óbvio rejeição a candidatos. É a pregação do ódio, da farsa. O Tribunal Moro deve ser considerado um tribunal democrático, o Tribunal Lava Jato é um tribunal civilizado? Está aí a ONU, a decisão da ONU, do Conselho do Comitê dos Direitos Humanos da ONU, e essas manifestações internacionais que eles procuram, puseram aí a diplomacia brasileira para trabalhar a favor do golpe pelo mundo afora, a favor dessa infâmia da prisão do Lula, essa violência, sequestro. É um clima de violência, um leva facada, outro é sequestrado. É o clima de violência. É sequestrado por um tribunal ilegal, marginal, à margem da lei, da Constituição, do Estado Democrático de Direito. Aí diz que, além de tudo, é inaceitável que isso ocorra quando o país prepara para realizar a sua 7ª eleição direta. Isso ocorre, o atentado do Bolsonaro e tal. E não será um desatino que causará qualquer retrocesso no fortalecimento das instituições republicanas, mas é preciso enfrentar o clima de exacerbação, de confronto e de intolerância que começa a ficar mais denso. Ou seja, as instituições republicanas dele são os quartéis, são as manobras, os setores corrompidos do Poder Judiciário. Isso aí são as instituições, a tradição republicana da direita dessa gente. É o submundo. Isso aí, ó. Isso aí, esse clima. Essa gente que atira na caravana do Lula, que atira no acampamento de Curitiba, que assassina Marielle Franco, que assassina trabalhadores sem terra, que prende um inocente de maneira cruel e covarde e faz uma campanha midiática feroz, violenta. Isso é violência. A violência contra o Lula. Isso é ódio, isso é violência, sim. Grave, gravíssima. A Folha também faz um editorial com o mesmo tom. Veja como uma coisa é orquestrada, absolutamente orquestrada. O editorial da Folha, que diz aqui que também, mais do que nunca, o debate de ideias e soluções para o país deve prevalecer na disputa eleitoral. Folha falando. Olha aí. Tem sido próprio da esquerda, em particular do PT, o discurso de vítima, seja no enredo criado em torno do impeachment da Dilma, seja na fantasia de uma perseguição política judicial de Luiz Inácio Lula da Silva. Pregando ódio aqui, ó. Isso é violência. Olha aqui, ó, a turma da violência aqui. Os tribunais fascistas. Isso é julgamento à margem da lei, do Estado Democrático de Direito, à margem da civilização. Ele diz aqui, diante desse jogo temerário, assim como de possíveis tentativas de fazer de Bolsonaro mais do que um salvador da pátria, até mesmo um combatente de alguma cruzada regeneradora, cabe tirar do grotesco e lamentável acontecimento de Juiz de Fora, uma lição diversa, a de que as forças políticas e certamente a esmagadora maioria da população devem renovar seu repúdio ao ato, um apreço pela tolerância, pela convivência, pela democracia que, apesar dos dissensos e paixões ideológicas, se consolidou e persiste no Brasil. É o que eu falo aqui do mundo fake, Aqui, ó. Eles pregam ódio. Não, gente, vamos fazer a paz, vamos fazer aqui a paz. Então é a paz do Hitler, O Hitler fazia isso. As tais quintas colunas, Criava lá um grupo, num país qualquer, aquele grupo começava a tumultuar, criar confusão, e estabelecia um clima de guerra civil, mas tem que salvar aqui os nossos interesses lá e tal, precisamos apaziguar aquela turma lá. Como é que apazigua? Vamos invadir. Eles estão invadindo porque tem uma briga aqui, nós vamos apartar a briga, trazer a paz, a democracia. Eles não falavam democracia, o regime norte-americano fala e a Folha fala, o Estadão fala, o Globo fala. O Estadão é a mesma coisa. Um editorial grosseiro, de cachorro louco, o perigo da anomia. Espera-se que os tribunais do país cumpram a obrigação. Isso aqui é um ultimato ao STF, Um ultimato, típico de quem está em guerra, quem está fazendo guerra contra o povo, contra a democracia, contra as instituições democráticas, contra o Estado Democrático de Direito. Espera-se que os tribunais do país cumpram sua obrigação de guardiões da lei e não reconheçam ao senhor Lula da Silva o direito de ser candidato. Olha aí. Violência, apologia aqui de um crime, de um sequestro.
Isso é direita brasileira, a ideologia da direita, o respeito às leis e tal, a Constituição. Em nenhum momento as decisões dessa dessas autoridades podem ofender aquele pacto legal, né? Defendendo aqui a fake deles, né? Defendendo a legislação eleitoral, tá? A Constituição, não sei o quê. Pois tal comportamento seria equivalente a uma ruptura da trama constitucional que mantém coesa a sociedade. Eles romperam, rasgaram o programa eleito em 2014, né? Eles fraudaram o impeachment da presidenta Dilma, rasgaram tudo, e agora estão defendendo. Como é que eles estão defendendo mesmo? É isso que eu falo, é a ideologia da gelatina, né? Quer dizer, eles apresentam para o povo, essa aqui é uma gelatina bonita, não sei o que, tal. Né? Por trás, manipulando a gelatina, o povo olha para aquela gelatina, então se você pegar e apertar e tal, sai o que de lá? Nada. Água. Blá, 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 conversa fiada, fake aqui, ó. O resultado de todo o indesejável é a anomia, a situação caótica na qual ninguém se sente obrigado a se submeter a uma ordem legal que não vale para todos. A anomia, é bom lembrar, pode nos jogar a todos de volta ao estado de natureza no qual prevalecem a força e a selvageria. O povo exigir democracia e ir para a rua. Argentina, olha lá o povo lá na Argentina. Olha lá o povo exigindo direitos, não sei mais o que. Isso é selvageria, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Precisa lei. Aquilo que o Marx dizia, né? A lei para os burgueses tem um sentido universal, quando na verdade atende somente aos seus interesses. Isso aqui, ó. Estadão confessando aqui o que Marx falou há muito tempo. Né? Assim, é mais do que compreensível a inquietação em torno do desfecho jurídico do caso envolvendo o candidato do senhor Lula da Silva. Isso, eles não tratam o Hugo Studart, o seu séquito lá, eles não falam meu nome, ficam usando sinônimo, fazendo chacota, não sei o quê. É o medo, isso é medo da ideia, da essência, do mérito. A mesma coisa do Lula. É o demiurgo de Garanhuns, é isso, é aquilo. Né? É assim que a elite, que a direita trata o povo. É o Zé. É o Zé. Né? Quem não tem nome, ô Zé, ô Dona Maria, ô seu Zé, não sei o que, esse é o Zé, é o povo. O povo é assim, ó, seu Lula aí, esse Lula aí, né? Para o Studart e a sua turma lá, é o historiador do PCdoB, oficial do PCdoB, a caneta, né, do PCdoB, não sei mais o que, né, que se presta ao papel de assinar coisas dos outros, não sei o que, calúnias, difamação, né, para atacar a pessoa. É isso. Eu volto a dizer do Brizola, né? Não me alterou o pulso, viu? Brizola dizia, não me alterou o pulso. É isso aí, ó. Fibra, né? O Lula, sabe? A ideologia, quem tem ideias do povo, né? Quem tem convicção, não é convicção de cínico, não, que manobra para sair fora e tal, inventa e não sei mais o quê. Não é convicção de cínico que tem a consistência de uma bolha de sabão, é convicção honesta. Tem raiz, tem densidade moral, intelectual, né? Firmeza, né? Não é essas papagaiadas, essas bobagens. E aí, como eles não se sustentam nisso, o que eles fazem? Apelam para a violência, a ideologia da violência, do ódio, da discriminação. Aqui o Estadão fazendo isso. Tem um colunista do Globo que vai mais além, né? Que é um dos figurões lá da rataria pretoriana midiática do Globo, tal de Ascânio Seleme, que diz que a intransigência vem desde as eleições de 2002. Aí põe essa questão, né, como a esquerda chegou no poder, consequentemente, teve ali, né, confronto disso, confronto daquilo, ele vai destrinchando isso, pegando por aí, né, fugindo exatamente da essência da coisa, que é a essência de classe. Quer dizer, quando a esquerda, o povo começou a ascender, qual foi a reação da direita? A mesma que eles tiveram na Comuna de Paris, na Revolução da Rússia, na Guerra do Vietnã, na Guerra da Coreia, né, aqui, os doicodes, a guerrilha do Araguaia, a mesma coisa. O sentido é esse aí, né? Não é o que ele está dizendo aqui, é aqui que conflagrou, que não sei o que. Conflagrou é isso, né? Vocês fiquem lá embaixo, na base da pirâmide, e não queiram subir. Se vocês subirem, nós vamos atirar em vocês. Vamos matá-los. Não dá tempo de ler aqui, a coluna cheia de blá blá blá, conversa fiada, papo furado, mas a essência é isso aí. É tipo rato, né? Augusto Nunes, José Roberto Guzzo, Hugo Studart, né? Essa turma aí. Essa turma aí. É a mesma coisa aqui, ó. Aí vai. Né? Enfim, vai destrinchando. Agora é importante isso, né? Quer dizer,
A ideologia deles aqui no Brasil é clara. Hoje, evidentemente, eles não podem cometer as violências que eles cometeram, né, contra Zumbi dos Palmares, Tiradentes, que, né, enforcaram, escartejaram, Felipe dos Santos, que arrastaram pelas ruas de Vila Rica, os alfaiates da Bahia, que eles enforcaram, Canudos, Contestado, Guerrilha do Araguaia. Mas a ideologia é a mesma. Se as condições propiciarem, eles fazem a mesma coisa, porque é a ideologia, eles são movidos por essa ideia. É a selvageria dessa lógica do regime, que não tem como administrar as suas contradições. Aí vai a pregação da violência, esses programas de cachorros loucos que tem aí no rádio, na televisão, espalhado pelo país afora, esses comportamentos de trogloditas nas entrevistas da Globo News, do Roda Viva e não sei mais o quê. Tudo isso compõe o enredo deste lamentável acontecimento aí que a gente tem que contabilizar exatamente, né, nesse âmbito. Né? Tem causas e tem responsáveis pela facada e pelas canetadas que sequestraram um e vitimaram outro, mandando ele para o hospital. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.